Olá, alunos e alunas. Bem-vindo a mais uma aula de ciência. Hoje eu trouxe, além das peças aqui, eu trouxe algumas imagens que a gente vai precisar de parar e prestar bastante atenção nos detalhes, ok? É uma aula que precisa de observar detalhes. Nós vamos poder identificar através da observação. Então, vamos lá. Mais uma aula de ciências. Dá uma olhadinha aí se esse local que você escolheu está confortável, está seguro, está bem. Se tem um lápis, um papel. Se não, corre rapidinho. Pega aí para fazer alguns registros, ok? Vamos lá. E aí, vê quem está em casa, que está disponível de participar dessa aula com você. Né? Se vai poder ajudar. Eu tenho uns quiz no final. Eu acredito que quem estiver junto vai poder ajudar, dar algumas dicas. E até ouvir vocês também, não é? Então vamos para a trilha de hoje. Né? Essa trilha de hoje, eu trouxe algumas imagens que vocês podem estar dizendo. O que é que esses tecidos, não é? O popular pano, está fazendo aí na aula de hoje, professora? É porque nós vamos falar de tecidos. Então, na trilha, eu trouxe alguns tecidos humanos e aqui eu trouxe alguns rolos de tecido, né? Aquele que a gente compra para fazer roupa de cama, para fazer nossa roupa. Então, é isso que a gente vai ver hoje, a questão aí dos tecidos. E aí, vamos ver o tema. Então, nós vamos trabalhar com os principais tecidos do corpo. E para trabalhar com esses principais tecidos do corpo, eu trouxe alguns órgãos para fazermos a comparação. É muito importante, além da gente perceber quais são esses detalhes em relação aos tecidos, mas que órgãos esses tecidos compõem. Né? Estão presentes, professor, estamos estudando os tecidos, mas esse tecido que nós estamos estudando, ele está compondo qual órgão ou quais órgãos? Não é isso? Então, vamos lá. Então, os tecidos são formados por grupos de células de forma e função semelhante. Então, a gente vai dar uma olhada que para formar um órgão, esses tecidos eles têm que ter o mesmo objetivo, mesmo que eles apresentem algumas características, ok? Vamos lá. Mas para estudarmos os tecidos, nós vamos ter que fazer também como se fosse uma linha do tempo na organização do nosso corpo, ou seja, nos níveis de organização. E nós vamos para a estrutura mais simples, que seria a questão aí do átomo, né? Vamos ver aí essa menor parte da matéria, a menor parte. E essa menor parte, ela está presente no nosso corpo a partir desse estudo que eu vou fazer agora aqui com vocês. Então, quando esses átomos, eles se reúnem, eles formam as moléculas. É isso? Eles vão formar aí a molécula. Exemplo, se ali eu tenho um átomo de hidrogênio ou de oxigênio, se reunir, né, o oxigênio com o hidrogênio, eu vou ter aí a molécula de água, presente aí em todos os nossos órgãos, em todo o nosso corpo. E aí, essa molécula, ela se reúne e forma aí a organela. Então, uma organela é formada por uma reunião de moléculas. E a partir dessa organela, várias organelas juntas vão formar a célula, que nós já vimos que essa organização, né, essa questão aí dessas organelas, elas vão apresentar funções específicas, localização específica, forma específica também. Então, esse nível de organização é muito importante em relação a esse nosso estudo, ok? Pronto, chegamos na célula e agora nós vamos para o tecido, que seria uma reunião de células. E essa reunião, ela apresenta, né, determinadas funções, porque essas células que se uniram, elas têm um objetivo em comum. E aqui eu trouxe a questão das células nervosas e essa união aí, mostrando aí o tecido nervoso. Lembrando que esse tecido, ele não precisa estar colado. É por isso que eu trouxe essa imagem, mostrando aqui a sinapse nervosa. A chegada de uma informação, ela vai ser passada assim, ó, sem precisar que uma célula, neste caso, toque na outra. Por isso que a gente compara o nosso sistema nervoso como uma verdadeira, não é, fonte de energia, até por meio
dessa passagem de informação. E aí, esses tecidos se reúnem e eu trago aqui para vocês a questão do órgão, né? E na questão desse órgão eu trago em destaque o cérebro. Embora que aqui em preto e branco, não com tanto destaque, eu tenho aí o encéfalo e o bulbo. Mas o que está colorido é o que eu estou querendo chamar a atenção em relação aí ao órgão. E esses órgãos se reúnem e formam o sistema, né? E nesse caso aí, o sistema nervoso. Formando aí, né, toda essa questão de captar e de comandar o que acontece no nosso corpo. Vários sistemas juntos vão formar o organismo. Então, o nosso organismo é formado por um conjunto de sistemas, onde cada sistema tem uma função específica. Desde a nutrição, a respiração, a circulação e até mesmo a locomoção. Então, o nosso corpo, né, apresenta todos esses níveis, com detalhes, né, do mais, vamos dizer, do microscópio ao macroscópio em relação aí ao nosso corpo. Mas, falando de tecido, nós não estamos falando apenas da questão da célula animal, estamos falando também da célula vegetal. Embora que eu vou dar uma ênfase maior hoje na célula animal, no tecido animal. Mas aqui eu estou trazendo porque eu estou ainda, né, naquela, vamos dizer assim, naquela proposta de vocês observarem bastante células animais e células vegetais para poder estarem seguros de apresentar aí as diferenças. Trouxe para vocês aqui esse modelo de tecido em 3D, para a gente ver que o nosso tecido, ou seja, algo tão simples como a pele, né? Essa camada tão fininha, ela apresenta estruturas, ela apresenta camadas. E essas camadas onde vamos encontrar as terminações nervosas para a gente poder perceber, principalmente em relação ao tato, né? A questão aí do quente, do frio, do áspero. A questão também dos pelos, que os pelos têm grande importância no nosso corpo. Até mesmo ele identifica o momento de frio, o momento de calor, também através de terminações nervosas. O tecido gorduroso, que vai se acumular aí embaixo da pele, né? Que além de ser uma reserva de energia, vai trazer também algumas complicações em relação ao bom funcionamento do corpo. É um tecido que ele deve estar em pequena proporção em relação aí ao bem-estar, ao bom funcionamento do nosso corpo. O que é que nós temos mais? Ainda para falar de célula animal e de tecido animal, eu estou trazendo aqui uma comparação. A diferença entre um tecido animal e um tecido vegetal. Então, se essa reunião de célula, né, ele representa um tecido animal, e essa reunião aqui também representa um tecido animal, a gente precisa observar e ver quais são as diferenças. O que é que está chamando a atenção? O que é que está colocando para mim, para que só em observar, como eu disse a vocês, que a aula de hoje ela tem um detalhe muito importante, que é a observação, a leitura de imagem. Então, o que é que vocês percebem de diferente, além de tudo que nós já vimos em relação à célula animal e à célula vegetal? Será que dá para ver alguma diferença? Veja como as células estão, né, justapostas, como é que elas estão uma sobre a outra, né? Se elas estão bem coladinhas, se elas estão distantes, porque olha o que eu tenho para mostrar a vocês. Que o tecido animal, ele apresenta espaço entre as células, já a vegetal não apresenta. Então, nesse espaço da célula animal, o que é que eu vou perceber? Que existe uma substância que circula em volta dessas células e aí ajuda tanto a nutrir essa célula, como também recebe dessa célula um material para excluir, ou seja, para excretar, para colocar para fora. Professor, então a célula vegetal não consegue fazer isso? Não. Olha o que vai acontecer. Se esse conjunto de células estiver na parte mais superficial, em contato com o ambiente, e essas células aqui estiverem precisando de água, são elas que vão absorver do meio e trazer, e passando de uma por uma, através de um tubo, que futuramente nós vamos estudar, que faz essa comunicação, porque ela não tem espaço intercelular.
Mas se a célula aqui, né, que está aqui nessa terceira camada, ela quiser excretar alguma coisa, veja que interessante. Todos os resíduos vão ser passados para as células até chegar na parte exterior. Essa é uma curiosidade em relação ao tecido animal e ao tecido vegetal. Eu trouxe para vocês, mesmo sendo um estudo específico hoje de tecido animal, mas eu quis mostrar essa diferença. E aí, o que é que eu tenho para ver aí com vocês? A gente vai parar um pouquinho agora para a gente perceber. Professora, se o nosso corpo é formado por tecido e existem vários tipos de tecido, então esses órgãos, eles apresentam, né, até na observação, a questão aí de diferenças, né? A questão de textura. Então, aqui, eu estou com uma parte aqui do pulmão, e até mesmo nessa peça anatômica, a gente vai ver que ele é mais flexível. Então, eu vou observar que o tecido que eu preciso para montar, né, esse tipo de órgão, ele é um tecido esponjoso, porque ele vai inflar para receber o ar e ele vai esvaziar para liberar esse ar, não é isso? Então, esse tipo de tecido, ele é um tecido esponjoso, seroso, e uma vez inflado, né, à medida que o bebê começa a respirar por conta própria, agora ele só vai parar, né, com a morte. Ele não vai ter condições. Mesmo que esse indivíduo tenha problemas respiratórios, ele vai necessitar de alguns instrumentos, de alguns aparelhos que não permitam que esse pulmão ele esvazie completamente, ele feche totalmente esses alvéolos. É como se fosse um monte de bolinhas aí para encher e esvaziar. Não totalmente, ele fica com a questão aí de uma quantidade que a gente vai chamar de residual, um resíduo para uma emergência. Outro que eu gostaria de mostrar a vocês, né? Essa peça que eu vou mostrar agora, ela tanto vem apresentar para a gente a questão das fibras musculares, como também aí os ossos em relação às costelas. Então, o que é que eu quero mostrar? Esses pontos aqui em azul, ele é formado do tecido cartilaginoso, flexível, e a parte em branca de ossos. Então, por que, professora, tem essa parte aí em destaque? Para, na hora da respiração, essa caixa óssea, ela poder se movimentar, subir e descer, ajudando a inspiração e a expiração. Isso com a força dos músculos. Então, aí a gente está vendo a questão dos tecidos em relação a toda essa estrutura do corpo. Não é isso? E em relação a essas peças anatômicas, o que é que eu posso ainda mostrar a vocês? A questão da pele, a questão do coração, do fígado, né? Ainda a questão do intestino. Estou colocando aqui para vocês verem se tudo isso aqui é tão diferente, a questão dos tecidos também. E aí, eu estou trazendo para vocês que tudo isso é fonte de muita pesquisa, de muita análise. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um conjunto de profissionais, né? Na anterior, eu mostrei um aluno ali curioso para ver as partes do nosso corpo, os tecidos e os órgãos que compõem. E aqui um grupo de pesquisadores analisando, né, tecidos, analisando partes do nosso corpo para colaborar aí com a vida. Esse é o grande desafio de uma equipe médica, de uma equipe de pesquisadores em relação a quê? Em relação ao nosso corpo e ao bem-estar. Então, uma busca por esse bem-estar, ela deve começar por cada um de nós, né? Mas nós sabemos que nós temos apoio de um conjunto de profissionais que estão pesquisando medicamentos, pesquisando, vamos dizer assim, objetos que a gente vai poder utilizar como cadeira, cama, né? A questão aí do colchão, tudo isso é feito em pesquisas em laboratório. Então, muitas vezes, esses especialistas, eles estão fazendo uma pesquisa para uma determinada empresa que está desenvolvendo algo para facilitar ou para melhorar as condições vitais
de um determinado indivíduo. Então, a questão do nosso corpo, né, a questão desses órgãos, eles precisam funcionar bem. E nós também precisamos colaborar com esse funcionamento, através da alimentação, através da atividade física, né, através também do repouso, que é também muito importante. E vamos continuar. Aqui eu estou trazendo para vocês, né, a demonstração aí de músculos e a questão também de cartilagem em relação ao movimento. E diz assim, no corpo humano existem vários grupos de células semelhantes entre si, cada grupo constitui um tecido. Então, a gente começa a ver que esse nosso corpo, ele realmente é o que nós já comentamos antes. É uma máquina perfeita. Então, são pequenas partes que vão agora se ajustando. Essas pequenas partes, elas vão se acomodando e formando os órgãos, formando aí o nosso corpo. Então, partindo da célula, em direção a quê? Em direção a um corpo completo. E aí, o que é que nós temos mais? Os tecidos são classificados de acordo com o tipo de célula e da substância intercelular. O que é isso? Então, eu mostrei em alguns slides anteriores que os tecidos, né, as células animal, elas apresentam um espaço entre uma célula e outra, que é esse que eu estou me referindo aqui, a substância intercelular. Mas eu estou colocando também que, de acordo com o tipo de tecido, é que nós vamos ver aí essa classificação. Então, existem tipos de tecido, existem nomes para esse tecido a partir dessas características, dessa observação. Vamos lá. E aí eu trouxe para vocês os principais, né, grupos de tecidos que formam o nosso corpo. Os tecidos do nosso corpo podem ser classificados em o epitelial, aí a representação aí não só da pele, a gente vai ver depois, de revestimento de alguns órgãos, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Vamos lá. Agora eu estou mostrando a vocês que cada um desse grupo, ele apresenta uma função específica ou, às vezes, mais de uma função. Olha o que o epitelial faz. Revestimento e ajuda também a questão aí da secreção. Quando falamos de excreção, a gente vai pensar também que a pele também elimina através do suor. Então, nós estamos também utilizando esse tipo de tecido para excretar, para eliminar. E o revestimento, não só o revestimento da pele, mas como o revestimento de qualquer um dos órgãos que compõem o nosso corpo. Esse seria o epitelial. Agora vamos para o muscular. O muscular é responsável aí na questão da movimentação. São verdadeiros elásticos no nosso corpo. Agora, diferente do elástico comum, que compõe às vezes algumas roupas, os músculos são aqueles elásticos que quanto mais a gente usa, mais ele fica resistente, mas ele fica em perfeita condição. Diferente do elástico da roupa, não é, gente? Se a gente usar muito, ele começa a perder a elasticidade. Aqui é diferente. Quanto mais se trabalha o músculo, mais em melhor condição ele fica no que diz respeito a essa elasticidade. Então, responsável aí pela movimentação. Vamos para o conjuntivo. O conjuntivo, olha, ele tem responsabilidade em preenchimento, sustentação, transporte e ainda defesa. Então, nós vamos estudar o tecido conjuntivo e vamos dizer assim, professora, se ele é tudo isso, ele vai fazer parte de muitos órgãos do nosso corpo. Por quê? Tem órgãos que têm preenchimento, né? Tem esse espaço. Sustentação, sustentar o nosso corpo. E a questão aí do transporte, transportar a substância dentro do nosso corpo. E, por fim, ainda nos defender. Então, o tecido conjuntivo vai compor aí um grande número aí de órgãos. E, por fim, o tecido nervoso. E no tecido nervoso, o que é que eu quero mostrar aí a vocês? No tecido nervoso, a questão aí da recepção, né? É ele quem descobre, é ele quem percebe tudo que está à nossa volta. Também ajuda na condução de estímulos nervosos. Está frio, está quente, né? Está áspero, não vou sentar aqui porque está molhado. Então, ele também tem essa percepção aí de tudo que está acontecendo em nossa volta.
Dê uma olhadinha aí agora, quais são os órgãos. Dê uma olhada aí. Eu mostrei para vocês a questão da função. E agora, eu estou trazendo para vocês a questão aí, aonde nós vamos encontrar. E o primeiro aí no epitelial, nada mais, nada menos que a pele, o maior órgão do nosso corpo. Como assim, professora? Não porque ele cobre todo, mas se for retirado, né? Se for retirado toda a pele do nosso corpo e colocado em um local, a gente vai ver um maior volume e também uma maior massa, né? Popularmente a gente diz um maior peso, mas é massa. A questão aí do nariz e também da língua, no tecido epitelial. Vamos agora para o tecido muscular. Então, ele está presente em muitos órgãos internos, como é o caso do coração. A gente vai trabalhar também essa parte do coração para descobrir, né? Porque existe aí os músculos dos membros. Os músculos que nós temos a capacidade de coordenar, de controlar. Eu agora estou falando com vocês e estou gesticulando. Se eu quiser parar, eu vou parar e continuar falando aqui, segurando, né, o meu braço, segurando minha mão, sem gesticular. O mesmo eu não posso falar para o meu coração. Eu quero que meu coração agora pare, porque eu não quero mais viver. Então, eu não tenho esse comando, eu não tenho esse poder. Então, eu quero que meu coração pare para desacelerar. E quando ele voltar, ele vai voltar bem calmo, bem lentamente. Também não posso fazer isso. Então, um dos nossos estudos futuros, no nosso próximo encontro, é a gente estudar a diferença desses dois tipos de músculo. Os músculos voluntários e os músculos involuntários. Né? Por isso que na sala de aula a gente não pode dizer, ei, eu bati sem querer, professora, eu botei o pé aqui para fulano quando ele passou sem querer. Aí a gente vai começar a ver que o estudo dos músculos não vai apoiar vocês, viu? Mas vamos lá. Aí agora nós vamos para o tecido conjuntivo. Veja que lá naquela outra característica eu coloquei sustentação, os ossos. Professora, o nariz está lá no epitelial e está aqui também no conjuntivo. Tá, porque aqui ele está junto com a orelha. É a pontinha do nariz formado de cartilagem, de tecido cartilaginoso. Então, veja aí, o revestimento vai ser epitelial. Mas a gente vai ter uma parte de ossos, uma parte mais interna do nariz, né? Essa estrutura óssea, e a questão aí da pontinha do nariz de cartilagem, um outro tipo de tecido flexível, como é o caso da orelha. A questão do sangue, porque eu disse que ele tem a função de distribuir, né? De aí passar por todos os órgãos. A questão da gordura, que tem a função bem interessante. Ele é realmente um tecido que se faz presente, mas deve se fazer em pequena proporção. Por quê? Porque ele vai ajudar, ele ajuda na questão térmica do nosso corpo, mas em excesso ele vai trazer complicações como apertar os órgãos digestivos, não promovendo uma boa digestão, por conta do acúmulo de gordura abdominal. Vamos agora para o tecido nervoso, o cérebro, a medula e os nervos. Então, aí eu tenho um conjunto que compõe o sistema nervoso, que aí vai ter a função da percepção, a função, né, de comandar, de dar alguns comandos em algumas partes do nosso corpo. Em continuação, a gente vai falar de substâncias intercelulares. O que é isso? Eu coloquei para vocês que naquela lâmina dos vegetais, que os vegetais, para receber nutriente, ele tinha que puxar do meio externo até chegar na célula que está precisando. E também, para excretar, ia passando por todas as células, já que o tecido vegetal, uma célula está coladinha na outra. No caso da célula animal, a gente já vai ver uma diferença. Por quê? A substância intercelular, ou meio intercelular, é uma matriz orgânica que preenche o espaço entre as células nos tecidos vivos. Então, entre uma célula e outra, existe esse espaço. E esse espaço é muito importante para as trocas. Trocas gasosas, trocas de nutrientes, eliminação de excreção. Então, é muito importante para o nosso corpo essa partezinha aí, que seria essa substância intercelular ou meio intercelular. Em relação a esse comando,
essa estrutura que compõe o nosso corpo, a gente vai começar a entender por que, né, a nossa pele excreta. Porque ele já está tão próximo, essa troca gasosa, essas trocas de excesso de substância, como é o caso da água na hora da transpiração, vai ser muito importante ter próximo. Então, toda a nossa pele transpira. Embora que em alguns pontos a gente vai perceber mais. Por compressão ou pela localização, não é isso? Então, falando ainda sobre a questão da excreção e essa substância intercelular ou esse meio intercelular, a gente vai perceber que durante a transpiração, nós estamos eliminando o que está em excesso, estamos eliminando substâncias tóxicas, né? Um percentual também da respiração vai acontecer a nível de pele, mas algo também muito importante é que a nossa pele, juntamente com esse meio intercelular, ele vai ajudar no controle aí também da temperatura. Quando o nosso corpo aquece, a gente perde água para tentar regular essa temperatura. Então, é uma questão também de cuidado em relação ao nosso corpo, a esse bom funcionamento do corpo. Então, essa substância intercelular, eu não tenho apenas substâncias tóxicas, eu tenho também substâncias que estão em excesso e que, de alguma forma, vão, né, estar aí presente no nosso corpo e, de forma indesejada, ela não deve ficar, ela vai ter que ser colocada para fora. Aqui eu estou trazendo alguns tipos de substâncias intracelulares, que são chamados de fibras. As fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Cada uma delas tem uma função importante. Então, a gente está fazendo agora uma associação. As fibras colágenas, a resistência. Então, ela tem um poder aí de resistência. Ela ajuda na questão dessa resistência do nosso corpo. As fibras elásticas, o próprio nome já está dizendo, a questão aí da elasticidade. Então, ela pode aumentar esse volume ou diminuir. E, por fim, as fibras reticulares, que ela tem uma função de ligação. Como assim? Lembra na representação do tecido em 3D? Para uma camada daquela ficar sobreposta à outra, é preciso que tenha uma liga, uma cola. E é essa fibra reticular que vai fazer isso, ligar um tecido a outro, porque no nosso corpo não está nada solto não, está tudo muito bem encaixado. E se precisar de cola, tem aí as fibras reticulares, que vão ajudar a unir, a aderir um tecido ao outro, ok? Agora eu trouxe para vocês alguns questionamentos. E aí nós vamos ver essa questão desses questionamentos, né? Primeiro trago para vocês o seguinte: como são chamados os grupos de células semelhantes que realizam a mesma função? Então, é um conjunto de células semelhantes que realizam a mesma função. Será que vocês estão lembrados? Qual é o nosso tema de hoje? Isso, pessoal. Então, estou falando aí de tecido. Agora vem uma outra questão que vai precisar da gente lembrar mais de algo que já foi estudado antes. Como se classifica, quanto ao número de células, um ser vivo? Quanto ao número de células? Como é que se classifica um ser vivo? Acelular. Estão lembrados? Quem é o acelular? Lembrando que o prefixo A quer dizer não, né? A questão aí dos vírus. Os unicelulares, que são aqueles mais simples, como é o caso das bactérias, e os pluricelulares, que somos nós, os vegetais, os fungos. E, por fim, a ciência que estuda os tecidos. Eu hoje passei rapidinho, a gente vai conversar sobre essa ciência. Como é o nome, gente? Que ciência é essa? E aí, eu trouxe aí rapidinho alguns tecidos, que a gente vai conversar na próxima aula. Estou trazendo aí como se fosse um spoilerzinho para a gente. O que é que a gente vai ver na próxima aula? Vamos ver esses tecidos aí. E agora vem a atividade. Vejam, olha o que eu estou pedindo a vocês. Vamos lá, pessoal. Construir um mapa mental, né, com o tema tecidos. Será que vocês conseguem? Quem gosta de desenhar, vai desenhar. Quem não gosta, vai só colocar as palavrinhas, ok? E agora, pessoal, eu estou indo. Aguardo vocês na próxima aula. Conto com a atividade de vocês e também com a participação de vocês lá na escola de vocês, ok? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.